Entre as magníficas criaturas da mitologia mesopotâmica, uma se destaca. Esta é Anzu, uma criatura incrível com corpo de leão e asas de águia, que ousou desafiar os deuses ao roubar seus artefatos sagrados que controlavam o equilíbrio do universo. Esse ato colocou tudo em risco, e os deuses furiosos precisaram agir rápido para restaurar a ordem. Mas Anzu não é apenas um vilão qualquer. Ele representa as forças imprevisíveis e indomáveis da natureza, o tipo de poder que atrai e assusta ao mesmo tempo. Sua história é cheia de ação e reviravoltas, mostrando que às vezes até mesmo os deuses precisam lutar para manter o mundo sob controle. Anzu representa o próprio caos, uma força que desafia a estabilidade imposta pelos deuses. Ao roubar as tábuas do destino, ele não só toma para si um poder imenso, mas também quebra as regras divinas, causando uma crise de autoridade entre as divindades. Anzu age por ambição própria, sem se importar com as consequências para o equilíbrio cósmico, e é essa postura que o torna uma verdadeira personificação do caos. Enquanto os deuses, especialmente figuras como Enlil e Ninurta, simbolizam a ordem e a proteção da criação, Anzu atua como uma figura de subversão. Ele traz uma energia imprevisível e rebelde, desafiando o controle divino e colocando em xeque a estrutura do universo que os deuses tentam proteger. Segundo a lenda, Anzu encontrou uma árvore ulupu nas margens do rio Eufrates e decidiu criar seu ninho no topo da árvore que ficava no jardim sagrado na cidade de Uruk, esperando fazer daquele lugar seu trono. Mas a deusa Inanna não permitiria que a besta e sua prole fizessem de seu jardim sagrado a sede de seu reino caótico. Com a ajuda do poderoso herói Gilgamesh, a deusa conseguiu expulsar a criatura de sua árvore sagrada. Mas isso só fez crescer a rivalidade de Anzu com os deuses. A entidade caótica decidiu se vingar, roubando as tábuas do destino, que são artefatos sagrados que dão a quem as possui o controle absoluto sobre o universo, incluindo o poder de ordenar o destino de todos os seres e de manter a estabilidade do cosmos. Com esse roubo, Anzu ameaçou a estrutura cósmica, provocando um caos que afetou tanto os deuses quanto a humanidade. Para recuperar as tábuas e restaurar a ordem, os deuses decidem que alguém deve enfrentar Anzu e reaver os artefatos sagrados. Esse papel é atribuído a Ninurta, o deus guerreiro associado à agricultura e à caça, conhecido por sua coragem e habilidades de combate. Ninurta se envolve em uma perigosa batalha contra Anzu, usando suas armas sagradas para superar o poder do monstro alado. Mas mesmo portando os poderosos artefatos, Anzu não foi capaz de derrotar Ninurta, que estava destinado a alcançar a glória derrotando o monstro caótico. Essa batalha não foi uma simples luta entre o bem e o mal. Ela representa o eterno confronto entre ordem e caos, e a necessidade de defender a estabilidade do universo contra forças descontroladas. A vitória de Ninurta é uma reafirmação da hierarquia divina e da importância de proteger o equilíbrio cósmico. Anzu passou a ocupar um lugar marcante na arte e na iconografia mesopotâmica, onde sua imagem poderosa e híbrida é frequentemente retratada em estátuas, relevos e amuletos. Normalmente representado com o corpo de um leão com poderosas garras e grandes asas de águia. Anzu exibe uma combinação de características que refletem sua natureza dual de poder terrestre e celeste. Os artistas mesopotâmicos também capturam a imponência de Anzu em cenas de batalha, muitas vezes mostrando-o em confronto com deuses como Ninurta, enfatizando sua função como oponentes do caos. Em relevos de templos e palácios, Anzu aparece com as tábuas do destino, reforçando a dramaticidade de seu famoso roubo e destacando a importância desse mito na cultura visual da época. A imagem de Anzu na arte mesopotâmica influenciou a representação de criaturas híbridas em culturas vizinhas e estabeleceu um padrão visual para criaturas míticas associadas à força e à desordem. Graças à ousadia de Anzu em seus mitos, a criatura permanece como um símbolo poderoso de caos e ambição para os amantes de mitologia.
Lamashtu é uma das figuras demoníacas mais temidas e poderosas da mitologia mesopotâmica, conhecida por seu papel de demônio que ameaça a vida e a saúde de mães e bebês. Retratada com feições aterradoras, com cabeça de leão, pés de pássaro e garras afiadas, Lamashtu é o pesadelo das mulheres grávidas, pois sua especialidade é atacar e roubar recém-nascidos, espalhando doenças e causando febres fatais. Ela é descrita em textos antigos como uma entidade que bebe o sangue e come a carne de suas vítimas. O monstro também está ligado à disseminação de pesadelos, esterilidade e outros infortúnios. Acreditava-se que Lamashtu operava tanto no mundo espiritual quanto no físico, rondando as camas de mulheres prestes a dar à luz e esperando o momento certo para atacar. Devido a seu caráter ameaçador, amuletos e encantamentos eram amplamente utilizados para afastá-la, e Pazuzu, um demônio igualmente temido, era muitas vezes invocado como uma defesa contra ela. Paradoxalmente, os mesopotâmicos recorriam ao mal para combater o mal, no estilo fogo contra fogo, uma medida de último recurso em tempos de extremo desespero. A história de Lamashtu marca como as pessoas da antiga Mesopotâmia se preocupavam com os perigos da mortalidade infantil e da vulnerabilidade das mulheres durante o parto. Essa vulnerabilidade era atribuída a forças sobrenaturais que escapavam ao seu controle, e Lamashtu era a personificação desses males. Mushusu é uma criatura mítica fascinante da mitologia babilônica, conhecida por seu papel como guarda-costas do deus Marduk, o principal deus da Babilônia, e mais tarde como guarda-costas de seu filho, o deus Nabu. Com uma aparência híbrida, o Mushusu tem o corpo alongado e escamoso de um dragão, patas dianteiras de leão, patas traseiras de ave e uma cabeça com chifres e língua de serpente. Seu nome significa serpente furiosa ou dragão esplendoroso em acadiano, evocando uma imagem de poder e mistério. Ele é uma das criaturas criadas por Marduk para ajudar a manter a ordem no mundo. O deus criou a criatura após enfrentar as forças do caos representadas por Tiamat e outros seres, como um símbolo de sua vitória contra as forças caóticas. Como símbolo de poder e autoridade, Mushusu reforça a imagem de Marduk como o protetor da Babilônia, e sua figura era invocada para assegurar prosperidade e segurança à cidade e ao seu povo. A imagem do Mushusu foi imortalizada em um dos monumentos mais icônicos da Babilônia, o Portão de Ishtar, onde ele aparece lado a lado com leões e touros. O Portão de Ishtar é uma das estruturas mais icônicas da antiga Babilônia, construído por ordem do rei Nabucodonosor II por volta de 575 a.C., para honrar Ishtar, a deusa do amor, da guerra e da fertilidade, e também celebrar a grandiosidade e o poder de sua cidade. Esse magnífico portal marcava a entrada norte da cidade e fazia parte das muralhas externas da Babilônia, sendo um ponto de passagem obrigatório na famosa Via Processional, uma longa avenida que levava ao centro cerimonial da cidade e ao templo de Marduk, o deus patrono de Babilônia. Hoje, partes do portão de Ishtar e a figura de Mushusu estão preservados no Museu de Pérgamo, em Berlim, onde foram levadas após a sua descoberta por arqueólogos no início do século XX. Mushusu, como uma criatura híbrida representando uma fusão entre os reinos animal e mítico, é uma das figuras mais intrigantes da mitologia mesopotâmica, simbolizando tanto a força indomável quanto a lealdade ao poder divino. Pazuzu, um demônio enigmático e fascinante da antiga Mesopotâmia, especialmente na mitologia acadiana e assíria.
Com uma aparência que combina aspectos de diversos animais, Pazuzu possui cabeça de leão, corpo escamoso, garras de águia, cauda de serpente e um par de asas. Ele é o demônio dos ventos, especialmente dos ventos do oeste, que trazem seca e doenças. Embora seja um espírito maléfico, Pazuzu desempenha um papel dual na cultura mesopotâmica. Ele pode ser visto tanto quanto uma ameaça, quanto um protetor. Associado a pestes e desastres naturais, Pazuzu simbolizava as forças destrutivas da natureza que escapavam ao controle humano, revelando o temor mesopotâmico diante dos elementos imprevisíveis e ameaçadores. Muitos habitantes da Mesopotâmia, em momentos de crise, faziam sacrifícios a Pazuzu para aplacar sua fúria. Paradoxalmente, Pazuzu era invocado para afastar outros demônios, especialmente sua arqui-inimiga Lamashtu, uma entidade que representava um perigo constante para mulheres grávidas e recém-nascidos. Acreditava-se que Pazuzu podia ser usado para repelir Lamashtu e proteger lares e famílias vulneráveis contra seus ataques. Amuletos e pequenas estátuas de Pazuzu eram colocados nas casas e usados como talismãs, na esperança de que sua presença afugentasse o mal maior. A lenda de Pazuzu reflete a complexa relação dos mesopotâmicos com o sobrenatural, onde um ser temido podia, em determinadas circunstâncias, oferecer proteção e segurança. Essa ambiguidade é uma característica marcante da mitologia mesopotâmica, onde a linha entre deuses, demônios e espíritos era menos rígida do que em outras culturas. Nos dias de hoje, Pazuzu ganhou destaque ao ser retratado no filme O Exorcista, de 1973, onde sua imagem é associada a possessões demoníacas. Contudo, o Pazuzu histórico, embora temido, tinha uma faceta protetora, sendo mais um guardião contra ameaças do que um símbolo de terror absoluto. Esse contraste entre o Pazuzu antigo e sua adaptação moderna evidencia o poder das lendas mesopotâmicas em capturar a imaginação e manter seu mistério vivo ao longo dos séculos. Tiamat é a divindade primordial da mitologia mesopotâmica, personificando o caos e as forças indomáveis do Mar Salgado. No épico babilônico Enuma Elish, ela surge como a criadora de uma geração de criaturas monstruosas que desafiam a ordem cósmica. Com sua figura imponente, frequentemente descrita como um dragão gigante de várias cabeças, Tiamat representa tanto o poder criador quanto o potencial destrutivo do mar, tornando-se um símbolo do caos primordial. Tiamat é consorte de outra divindade primordial chamada Apsu. Juntos, eles representam as forças primordiais e complementares das águas salgadas e doces na mitologia mesopotâmica. Tiamat, associada ao mar e às águas salgadas, é uma força criadora e caótica, enquanto Apsu, o deus das águas doces e subterrâneas, simboliza a calma e o potencial criativo. O casal representa uma metáfora para a dualidade entre ordem e caos. No início do épico babilônico da criação, ambos estão em um estado de união primordial, suas águas misturando-se para dar origem aos primeiros deuses, os ancestrais das divindades mesopotâmicas. Porém, quando os deuses jovens começaram a agir de forma desordenada, perturbando a tranquilidade que Tiamat e Apsu mantinham, Apsu decide acabar com o barulho, eliminando-os. Sua decisão o coloca em conflito com os deuses jovens, que acabam matando Apsu. Abalada e enfurecida pela morte de seu companheiro, Tiamat toma para si o papel de vingadora, decidida a restaurar a paz que existia antes da rebelião dos deuses jovens. Ela cria uma legião de monstros e declara guerra às novas divindades, transformando-se de uma figura materna geradora de vida para uma poderosa força destrutiva. A batalha entre Tiamat e os deuses é um dos confrontos mais grandiosos da mitologia mesopotâmica, simbolizando o embate definitivo entre o caos e a ordem.
ela assume sua forma mais temível, um dragão colossal, pronto para devastar aqueles que ousam romper a tranquilidade das águas primordiais. Nesse momento de crise, os deuses recorrem a Marduk, um jovem e ambicioso deus, para enfrentar Tiamat e restaurar o equilíbrio no cosmos. Com armas poderosas, ele enfrenta Tiamat em uma batalha épica, onde utiliza sua inteligência e poder para subjugar a deusa dragão. Em um momento decisivo, Marduk aprisiona Tiamat com uma rede, e com seu arco divino, ele derrota a deusa primordial em sua forma bestial. Ele então parte o corpo de Tiamat em duas partes, com uma metade criando o céu e a Via Láctea e com a outra forma a Terra, reestruturando o universo a partir do corpo de Tiamat. O corpo fragmentado de Tiamat, transformado em elementos do mundo físico, representa a domesticação do caos em prol de uma criação organizada e estável. O mito de Tiamat e Marduk explica não apenas a origem do mundo, mas também a justificativa da autoridade divina, simbolizando a necessidade de controle sobre as forças caóticas para que a civilização possa prosperar. A vitória de Marduk marca o triunfo da ordem e uma nova hierarquia onde o jovem deus se torna o líder absoluto do panteão. Essa narrativa, onde novas divindades substituem as antecessoras, inspirou a criação de várias outras narrativas similares, como acontece na Titanomaquia, a grande guerra da mitologia grega, onde os deuses olímpicos destronam os poderosos titãs. Na religião e nos rituais da Babilônia, Tiamat era uma figura complexa, associada tanto ao poder criador quanto ao caos destrutivo. Embora seu papel fosse geralmente de uma antagonista nos mitos, ela não era vista apenas como uma força do mal. Tiamat representava a vastidão indomável do mar e as forças da natureza que precederam os próprios deuses. Esse respeito pela potência de Tiamat fazia parte do sistema de crenças dos mesopotâmicos, que viam o mar como um símbolo de fertilidade e perigo. Durante o Festival de Akito, o festival do Ano Novo Babilônico, o mito da criação que envolve Tiamat e Marduk era recitado como parte dos ritos religiosos, reforçando a legitimidade do governo de Marduk e a ordem estabelecida. Na cultura pop, Tiamat surge frequentemente como uma figura de poder, caos e mistério, personificando o arquétipo do dragão ancestral e imponente. Sua figura é utilizada em diversos contextos, especialmente em jogos, livros e animações. Sua representação mais famosa pode ser encontrada na animação Caverna do Dragão, Dungeons & Dragons, onde Tiamat aparece como uma dragão de 5 cabeças, cada uma com uma cor e habilidade diferentes. Na série, Tiamat é uma entidade temida, sendo uma das poucas criaturas a representar uma ameaça real até mesmo para o vilão principal, o Vingador. Sua presença impõe respeito e simboliza um poder que não pode ser controlado nem subestimado, reforçando sua imagem mítica como uma força primordial.